tudo bem? Seguem bem, meus docinhos? Bom, hoje eu não vou ter como fugir. Falar de diabetes é falar de diversos números. Nós vamos começar com os números do diabetes no Brasil. E esses números são verdadeiramente alarmantes. Olha que interessante. Vó, acorda, vó. Vó, você precisa me ajudar a estudar. Vó, você acredita que hoje no Brasil nós temos mais de 13 milhões de diabéticos? São 6,9% da população. Isso significa que uma em cada 7 pessoas com quem você conversa pode ter diabetes. Só lá no grupo da terceira idade, minha gente. É mais fácil que a cada 7 pessoas que eu converso, uma não tenha. E, dona Clodoalda, nós não precisamos exagerar. Bom, é verdade, depois dos 60, nós temos uma quantidade muito maior de diabéticos. Umas 3 vezes mais do que pessoas mais jovens. As pessoas com mais de 60 anos devem procurar pelo médico com um pouco mais de frequência, porque elas têm mais risco não só de diabetes, mas de diversas outras doenças. Mas vamos direto ao ponto. Hoje eu prometi para vocês que nós iríamos falar como confirmar o diagnóstico do diabetes. Vamos começar. E o que seria o normal? Quando nós falamos em açúcar no sangue, glicose, normal é um jejum menor do que 100. Ou eu posso fazer um exame de glicose 2 horas depois de dar uma quantidade fixa de açúcar, uma sobrecarga de açúcar, e aí eu preciso ter uma glicose menor do que 140. Outro exame que nós podemos utilizar é a hemoglobina glicada, que ela deve ter um valor menor do que 5,7. Isso é o normal. E veja bem, tem algumas coisinhas, algumas dicasinhas que a gente não pode deixar de falar. O que é jejum hoje? Qual que é o jejum que eu preciso para estar colhendo o exame de diabetes? Não é fazer nenhuma dieta, não é sair da sua realidade. Isso falseia, traz um resultado que não é real ao exame. Então, hoje, o que a gente pede para o paciente que você está querendo rastrear, triar diabetes, é que ele siga com a vida dele que ele tem hoje e faça o seu jantar, coma normalmente, e depois das 10 horas da noite, ele fique sem se alimentar, não tome o café da manhã e vá ao laboratório realizar a coleta. Isso é a dica para uma boa coleta de exames. Em relação a essa questão de 2 horas após sobrecarga, o que seria isso? Existe um padrão, né, um líquido doce padrão, que a gente chama de destrozol, tem outros nomes também. O importante é que essa solução padrão tenha 75 gramas de glicose disponível de forma rápida para o seu organismo. Ou seja, eu vou expor o pâncreas a um teste. Eu vou testar como que está a produção de insulina sob demanda, quando eu preciso, tá? E aí eu vou dosar o açúcar no sangue. E o normal é que nessa condição de sobrecarga, 2 horas após, eu tenha uma glicose inferior a 140. E essa história de hemoglobina glicada é um trem já um pouquinho mais complicado, que eu acho que merece uma aula particularmente só sobre isso. Então, hoje a gente só vai gravar que quando olhar lá no examezinho do laboratório hemoglobina glicada, o normal dela é menor que 5,7, ok? Já quando nós vamos fazer o diagnóstico de pré-diabetes, o
tão popular, agora está na moda, né, esse termo pré-diabetes, nada mais é do que um intervalo em que eu tenho um risco aumentado para diabetes. Então, nós consideramos que nem está normal e nem é diabetes, é uma faixa de transição, quando nós temos uma glicose em jejum entre 100 e 126, ou uma glicose 2 horas após aquela sobrecarga entre 140 e 200, ou uma hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,5. Esses são valores que são muito importantes, porque dentro dessa faixa de valores do pré-diabetes, nós podemos ainda regredir e voltar para os valores normais. Mas tem uma coisa chata. Quanto mais tempo eu passo com valores que não são normais, mas também não são de diabetes, eu também tenho risco de desenvolver as mesmas complicações que o diabetes causa. Isso pode levar mais tempo, mas pode acontecer. Por quê? Porque os problemas que o diabetes causa são relacionados ao quê? A maior quantidade de açúcar circulando no sangue. E aqui eu também tenho mais açúcar que o normal circulando do sangue. Não de uma forma não tão marcada, não tão elevada quanto tenho no diabetes, mas ele não está normal, né? Daí a necessidade de que a gente tome atitude, né? E tem outra coisa também. Quanto mais tempo eu passo em pré-diabetes e não tomo providências para que isso se reverta, maior o risco da gente realmente evoluir com o quê? Com diabetes. E por fim, os valores do diabetes. Então, diabetes é quando eu tenho uma glicose em jejum maior do que 126, ou uma glicose 2 horas após sobrecarga maior do que 200, ou uma hemoglobina glicada maior do que 6,5. Eu não preciso da soma, eu não preciso de 2. Um desses exames já faz diagnóstico de diabetes. Quando a gente descobre um novo diabético, nós temos alguém que nós não sabemos há quanto tempo está com esse açúcar destrutivo elevado circulando aí no sangue. Então, essa pessoa ela já pode ter complicações da doença logo de cara, por essa falta de saber o que estava acontecendo antes com o organismo, e ela pode ter doenças que gostam de andar junto com o diabetes e que também somam no sentido de causar complicações. Obesidade, pressão alta, alterações das gorduras do sangue. O médico vai precisar procurar essas complicações e essas outras doenças para cuidar junto. É preciso ter respeito, seriedade e competência, porque não vai ser nada fácil encarar os desafios que o diagnóstico do diabetes vai trazer. Eu espero que os diabéticos não aguardem pelos sintomas para buscar o diagnóstico da doença. O diabético ele vai ter sintoma há muito tempo depois que o quadro já começou. Quais seriam esses sintomas? Sede excessiva, fome excessiva, perda de peso, numa fase mais inicial, uma visão embaçada, como se fosse uma nuvem. De manhã parece que o grau do óculos está de um jeito, à tarde de outro. Um formigamento pouco específico na mão, nos pés, são sintomas muito vagos. E o pior, quando eles aparecem, você já tem a doença por alguns anos. Com o fechamento do diagnóstico de diabetes, outras doenças que gostam de andar juntas, hipertensão, algumas alterações de colesterol e até algumas complicações da doença já vão precisar ser investigadas logo de cara. Por isso, é importante o acompanhamento médico,
que é feito em qualquer unidade de saúde, aí, mais perto de você. Convido você a compartilhar esse vídeo com pessoas que você acredite que precisam estar aí procurando alguém para fazer o rastreamento dessa doença tão importante. Até o próximo vídeo.